a parte do técnico de futebol. Uhum. Porque o técnico ele tem que saber o jogador, em que posição aquele jogador joga melhor. Às vezes o cara é meio campo, mas ele desenvolve melhor na lateral. Uhum. E aí as pessoas vão falar, mas você é técnico, você nunca jogou bola. Mas eu sou bom em liderar um time. E aí você precisa entender isso. E eu vejo que um problema nessa questão da gestão é que muitos líderes acham que ele precisa ser o técnico. Ele precisa ser bom de bola. E não precisa. A gente ganhou a seleção, a gente ganhou a Copa do Mundo em 2002 e o nosso técnico nunca foi bom de bola. Não era um cara que era exemplar, né, no futebol. Mas como técnico levou a seleção ao título. Sim. E aí eu te pergunto, o técnico, ele precisa ser bom de bola? Ou ele pode ser só um cara bom de pessoas? Ele tem que ter um pouquinho de tudo, né? Porque a partir do momento também que você tem uma oportunidade como líder, você tem que correr atrás para aprender. Eu vou dar, assim, exemplos. Hoje eu aprendi muito com você, né? Do podcast, a mentoria. O Carlos está me dando uma mentoria aqui de podcast, tá, gente? Sensacional. Então, lá no call center, por exemplo, se a gente tem uma situação de conteúdo, a gente tinha os conteudistas, as pessoas que faziam treinamentos gamificados, eu preciso saber como que aquilo funciona, porque se o meu conteudista tiver uma dificuldade, eu preciso estar ali pronta para falar com o fornecedor, para contratar uma plataforma melhor, uma ferramenta melhor, para dar estrutura de trabalho para as minhas pessoas. Então, eu acho que é sempre saudável um líder saber fazer o básico daquela função, ou Tem até uma mesmo noção de como funciona. uma noção de como funciona, precisa saber, gente, não tem como fugir disso. Porque senão, como é que você vai entregar uma boa experiência para o teu colaborador? E como é que você vai entregar uma boa experiência para o cliente se o seu colaborador está tendo dificuldade técnica para fazer aquilo? Então, até mesmo para saber o by the book, né? Como é que joga o jogo, gente? Né? Então, se você não souber um pouquinho do jogo de cada um, você nunca vai ser um empata, né? Como é que você vai se conectar com a dificuldade da pessoa, se você não tiver o mínimo ali, o básico do técnico que ela tem? Você precisa aprender um pouquinho de cada coisa, assim. E é um esforço que a gente precisa fazer. Mesmo tem coisas que a gente detesta fazer, mas fazer o quê, né? Tem que saber de tudo um pouco, né? Tem que saber de tudo um pouco, gente. Para saber, inclusive, se aquela pessoa tiver uma dificuldade, eu vou interpretar. Porque senão você não consegue nunca ajudar o outro, né? Aí fica difícil. Mas, e é muito bom que você está falando, porque a experiência do colaborador, se ela não for boa, a experiência do cliente, ela não é entregue. E, assim, quando a gente não tem um líder conectado com uma equipe, ele também não vai saber lidar com as reclamações dos clientes, né? Que hoje existe muita cobrança. Reclamação é um problema. Não, reclamação não é um problema, gente. Reclamação, ela é um presente para você melhorar o seu negócio. Agora, se você decidir enxugar gelo, é um problema. Porque as reclamações, elas precisam ser trabalhadas para melhorar o processo. Porque senão você sempre vai ter aqueles problemas de forma repetida, que é isso que eu ainda vejo que algumas empresas fazem, né? Elas vivem em prol de resolver ali e apagar fogo, e não de entender realmente o problema que está acontecendo e como é que eu posso mudar o processo para melhorar. Uma vez eu fui fazer uma viagem e eu procurei ali um hotel 5 estrelas, legal, viajei lá, cidade X. Gente, o hotel é um show de horror, né? O ar-condicionado pingando, os lençóis, sabe, com cheiro de cigarro. E eu fui, isso há anos atrás, tá? Quando eu ainda não estava nesse meio aí de experiência cliente. Eu fui pesquisar no Reviews. Gente, várias reclamações. Então, o hotel que era 5 estrelas, ele não era 5 estrelas no Google Reviews. E aí fica a minha reflexão. Hoje eu lembrei dessa história. Por que eu não pesquisei? Ao tempo que eu demorei para pesquisar o hotel, eu deveria ter olhado na internet, gente, as reclamações. É que naquela época a gente não tinha ainda tanto esse costume, né? Uhum. Reclame aqui, hoje em dia. Então, porque precisa, né? Como é que você fala que você entrega um padrão de qualidade se você não está minimamente atendendo? E as reclamações, assim, não eram reclamações esporádicas, porque pode acontecer, né? A gente está lidando com pessoas. Tem vezes que você não vai realmente, tem vezes que acontece de você não deixar teu cliente satisfeito. Então, como que uma empresa com reclamações lá, incidente de 1 ano, ainda não voltou, deu uns passos para trás para mudar o processo, sabe? Então, é isso aí que fica de insight para a galera pensar. Você precisa olhar suas reclamações como oportunidade de melhoria contínua, mas precisa fazer mudança. E não só apagar fogo, né? Entregar lá
um voucher para um cliente, né? Pedir desculpas, isso daí é básico, mas é apagar fogo. É apagar É apagar fogo. Bom,